É um som metálico, suave, rítmico. O barulho das esteiras de tanque cortando a terra vulcânica de Saipan, naquela madrugada de junho de 1944. 44 tanques avançam em formação. Motores diesel rugem com confiança. Dentro de cada máquina, homens acreditam estar protegidos por 7 toneladas de aço invencível. Eles estão errados. Em menos de 3 horas, 31 desses tanques serão destroços fumegantes. Mas o que destruirá essas máquinas não será artilharia pesada. Não serão canhões antitanque. Não serão os temidos tanques Sherman americanos. Será algo muito mais simples. Uma metralhadora. A mesma arma que soldados de infantaria carregam em jipes. A mesma que atiradores posicionam em half-tracks. Uma metralhadora pesada Browning M2, calibre .50. Uma arma projetada para derrubar aviões e destruir veículos leves. Não tanques. Nunca tanques. Mas naquela manhã em Saipan, os fuzileiros navais americanos descobriram algo que mudaria toda a guerra no Pacífico. Descobriram que podiam rasgar tanques japoneses ao meio usando metralhadoras de infantaria. Descobriram que o orgulho blindado do Império do Japão era feito de metal fino demais, frágil demais, mortal apenas para quem estava dentro. A história de como o Japão chegou a esse momento não começa com derrota. Começa com anos de vitória. Começa com um tanque que funcionou perfeitamente bem, até encontrar um inimigo de verdade. 1933, Tóquio. A diretoria técnica do Exército Imperial Japonês reconhece um problema crítico. O Type 89, tanque médio que serve como espinha dorsal das forças blindadas, é lento demais. Apenas 24 km por hora. Adequado para seguir infantaria a pé, mas patético para a guerra mecanizada moderna. Os militares japoneses observam o mundo com atenção. Vêem alemães desenvolvendo panzers rápidos. Vêem soviéticos construindo tanques BT velozes. Vêem que a guerra está mudando. Querem acompanhar essa mudança. As especificações são emitidas em julho. Um tanque leve, 7 toneladas. Canhão de 37 milímetros. Velocidade de 40 km por hora. Blindagem suficiente para resistir a rifles e metralhadoras. Simples de fabricar. Fácil de manter. A Mitsubishi Heavy Industries recebe o contrato. O engenheiro Tomio Hara, que já desenhara o Type 89, aceita o desafio. Sua inovação mais notável é o sistema de suspensão Bell Crank, simples, mas eficaz. Um design que se tornaria padrão nos tanques japoneses pela próxima década. Junho de 1934. O primeiro protótipo é concluído. Durante os testes de campo na Manchúria, o tanque impressiona. Rápido, alcançando 45 km por hora em estradas pavimentadas. Mantém 25 a 30 km por hora em terreno acidentado. Manobra como nenhum veículo rastreado daquele tamanho deveria manobrar. A suspensão absorve choques. O motor diesel Mitsubishi de 6 cilindros e 120 cavalos de potência é confiável. Menos vulnerável a incêndios que motores a gasolina. O combustível é mais disponível nas colônias asiáticas do Império. Autonomia de 210 km. 8 a 10 horas de operação contínua. Há problemas, claro. A suspensão balança violentamente em terreno irregular, tornando impossível mirar enquanto o tanque se move. Engenheiros adicionam reforços conectando os pares de rodas. A modificação ajuda, mas não resolve completamente. O Type 95 é formalmente apresentado em 1935. Representantes da infantaria têm preocupações. 12 milímetros de blindagem parecem insuficientes para apoiar assaltos contra posições fortificadas. Representantes da cavalaria contra-argumentam. A velocidade e a mobilidade compensam a blindagem fina. O poder de fogo é adequado. Após debate considerável, a infantaria aceita o design. O Type 95 Hago é oficialmente adotado. A designação vem do calendário imperial japonês, marcando o ano 2595, desde a fundação lendária do Japão,
Apenas os 2 últimos dígitos são usados no número de tipo. A produção começa em 1936. O Ha-Go é genuinamente pequeno. 4 metros e 38 centímetros de comprimento, 2 metros e 6 centímetros de largura, 2 metros e 13 centímetros de altura. Um homem de altura média pode olhar por cima da torre. O peso atinge 7,4 toneladas básicas, 8,1 toneladas quando carregado com tripulação, combustível e munição. A blindagem é fina por qualquer padrão. 12 milímetros nos pontos mais grossos da torre e casco superior. 9 milímetros no teto e piso. 6 milímetros em áreas menos críticas. Projetistas japoneses calcularam que isso seria suficiente para parar balas de rifle e metralhadora em distâncias de combate. Estão desenhando para os inimigos que esperam enfrentar. Forças chinesas com capacidade antitanque limitada. Tanques leves soviéticos. Dentro, o espaço é claustrofóbico. A tripulação consiste em 3 homens. O motorista senta-se na frente esquerda do casco com visão limitada através de pequeno visor e periscópio. Um metralhador de casco senta-se à direita do motorista, operando uma metralhadora Type 97 de 7,7 milímetros, montada em suporte esférico. O comandante ocupa a torre sozinho. Fica em pé no piso do casco sem cesto giratório sob seus pés. Este comandante tem talvez o trabalho mais difícil do exército imperial japonês. Deve comandar o tanque, dirigindo o motorista e comunicando-se com outros tanques quando o rádio está disponível. Apenas um tanque em cada 4 possui equipamento de rádio. Deve operar o canhão principal, um Type 94 de 37 milímetros capaz de disparar projéteis explosivos e perfurantes. Deve carregar esse canhão, tarefa física difícil no espaço apertado. Deve operar uma segunda metralhadora montada na parte traseira da torre, voltada para trás à direita. Tanquistas americanos que posteriormente examinam Ha-Gos capturados maravilham-se que alguém possa funcionar efetivamente sob tais condições. O comandante japonês não tem assento na torre. Permanece em pé durante todo o combate. Cabeça e ombros expostos se abrir a escotilha para melhor visão. Confinado a espaço minúsculo, com visibilidade mínima se fechá-la. A torre gira por manivela manual, exigindo esforço físico significativo. Mal há espaço para se mover, muito menos lutar eficientemente. Mas em seu papel pretendido contra os oponentes para os quais foi projetado, o Ha-Go funciona bem. Muito bem mesmo. O tanque vê ação significativa pela primeira vez na China, começando em 1937. Contra forças chinesas que praticamente não possuem blindados e armas antitanque limitadas, o Ha-Go é devastador. Seu canhão de 37 milímetros destrói fortificações e suprime a infantaria. Suas metralhadoras cortam tropas a descoberto. Sua mobilidade permite explorar rupturas e perseguir forças em retirada. Tripulações de tanques japonesas ganham experiência de combate, ganham confiança, aprendem seu ofício em ambientes onde seus tanques são claramente superiores a qualquer coisa que enfrentam. Este sucesso gera suposição perigosa. A suposição de que o Ha-Go é tanque genuinamente capaz, não veículo otimizado para cenário específico e limitado. A suposição é testada em Khalkhin-Gol, 1939. Fronteira mongol. Forças japonesas chocam-se com a União Soviética. Aqui o Ha-Go enfrenta oposição real. Tanques soviéticos BT-5 e BT-7 montam canhões de 45 milímetros com melhor penetração de blindagem que o canhão japonês de 37 milímetros. A blindagem soviética é mais grossa, tornando engajamentos frontais difíceis para o Ha-Go. As batalhas são brutais. 2 de julho de 1939. O 3º Regimento de Tanques japonês, equipado principalmente com tanques Type 95, ataca posições soviéticas. O assalto inicial alcança algum sucesso através de táticas agressivas e surpresa. Tanques japoneses,
Destroem 32 tanques soviéticos. Capturam 35 veículos blindados. Mas os contra-ataques soviéticos nos dias seguintes revelam as vulnerabilidades do Hagol. Canhões soviéticos podem penetrar a blindagem do Hagol em distâncias onde canhões japoneses lutam para danificar tanques soviéticos. Ao final da campanha de Khalkhin-Gol, o Japão perdeu dezenas de tanques. As lições são claras para quem está prestando atenção. O Hagol está superado pela blindagem soviética moderna. Sua proteção fina e canhão relativamente fraco não são adequados para combate tanque contra adversários equivalentes. Mas essas lições não são totalmente absorvidas. A liderança militar japonesa foca em melhorias táticas e treinamento de tripulação, não em redesenho fundamental de suas forças blindadas. A guerra na China continua, e lá o Hagol permanece eficaz. Dezembro de 1941. Guerra explode através do Pacífico. Unidades de tanques japonesas alcançam sucessos notáveis na Malásia. Tanques Hagol navegam no terreno que comandantes britânicos julgaram impossível para blindados. Movem-se através de plantações de borracha e trilhas de selva, apoiando o rápido avanço japonês pela península em direção a Singapura. Forças britânicas que não implantaram blindagem significativa na Malásia não estão preparadas para esta ameaça móvel. Nas Filipinas, Hagols desembarcam com a força de invasão e apoiam operações de infantaria japonesa. 22 de dezembro de 1941. Norte de Damortes. Tanques Type 95 enfrentam tanques leves americanos. M3 Stuart. O primeiro combate tanque contra tanque envolvendo forças dos Estados Unidos no Pacífico. Ambos os tanques montam canhões de 37 mm. O M3 tem blindagem melhor, 32 mm nas laterais da torre, comparado aos 12 mm do Hagol. Mas, em alcance próximo na luta de selva, os japoneses alcançam algum sucesso. Destroem um M3 no engajamento inicial. Estas vitórias iniciais reforçam a confiança japonesa. Da perspectiva deles, o Hagol está funcionando exatamente como projetado. É móvel, confiável, eficaz em apoiar operações de infantaria através de terreno diverso. Tripulações de tanques confiam em suas máquinas. Comandantes dependem de sua blindagem. Quando ordens chegam para defender Saipan, os japoneses trazem seus tanques sem questionar sua adequação. Saipan é diferente das batalhas anteriores. A ilha na cadeia das Marianas é estrategicamente vital, posicionada a apenas 2.000 quilômetros de Tóquio. Se os americanos capturarem Saipan, seus bombardeiros B-29 estarão ao alcance das ilhas japonesas. Os líderes do Império sabem disso. Fortalecem Saipan com aproximadamente 30.000 tropas, quase o dobro do que a inteligência americana estima. Entre os defensores está o 9º Regimento de Tanques comandado pelo coronel Takashi Goto. O regimento está equipado com 44 tanques. Uma mistura de Type 95, Hagol, e o ligeiramente maior Type 97 Chi-Ha. Os Chi-Ha são melhor armados com canhões de 57 mm, mas compartilham a blindagem fina que caracteriza o design de tanques japonês. Estes tanques representam força blindada significativa pelos padrões do Pacífico, certamente a maior que os americanos ainda enfrentaram. 15 de junho de 1944. Vice-almirante Richmond Kelly Turner ordena a força de desembarque à costa às 5h42. Às 7h, embarcações de desembarque movem-se em direção às praias. Às 8h40, a primeira onda atinge a praia. A 2ª e 4ª divisões de fuzileiros navais desembarcam nas praias ocidentais de Saipan, sob fogo pesado de artilharia e morteiros japoneses posicionados nas alturas com vista para as zonas de desembarque. Os fuzileiros abrem caminho para o interior contra a resistência feroz. Ao anoitecer do dia 15, 20.000 soldados de combate americanos estão em terra. Equipamento e suprimentos jorram nas praias. Entre o equipamento estão tanques médios, M4 Sherman,
desembarcando de navios LST e movendo-se para frente para apoiar a infantaria. Os fuzileiros estabelecem a cabeça de praia, mas ainda não está segura. A artilharia japonesa ainda pode alcançar as praias. Os contra-ataques continuam pela noite. 16 de junho. Os fuzileiros consolidam posições e começam a empurrar para o interior. O tenente-general Yoshitsugu Saito, comandando forças japonesas em Saipan, reconhece a situação crítica. Se os americanos consolidarem sua cabeça de praia e trouxerem seu pleno poder de combate à terra, desalojá-lo se tornará impossível. Ele precisa atacar antes que estejam totalmente preparados. Saito emite ordens para grande contra-ataque, usando os ativos mais poderosos da ilha. A infantaria do 136º Regimento. Os tanques do 9º Regimento de Tanques. A ordem de ataque é específica. A infantaria assaltará posições americanas ao redor do aeródromo de Charancanoa. A unidade de tanques avançará sudoeste do Monte 164,6. Os tanques carregarão a estação transmissora e lançarão o inimigo em desordem antes que a infantaria penetre o setor. É plano ambicioso exigindo coordenação entre infantaria e blindagem em ataque noturno, através de terreno difícil. Coronel Goto reúne suas tripulações de tanques. Conduzem verificações finais de manutenção nos veículos. Tripulações carregam munição. Projéteis de 37 mm para os Hago. Projéteis de 57 mm para os Chiha. Enchem tanques de combustível. Verificam a tensão das esteiras. Testam rádios nos poucos tanques que os possuem. As tripulações estão confiantes. Muitos têm experiência de combate da China ou campanhas anteriores no Pacífico. Confiam em suas máquinas, confiam em suas táticas. Na escuridão pré-amanhecer de 17 de junho, a coluna de tanques japonesa move-se. Motores diesel tossem para a vida. Som distintivo ecoando pela paisagem pré-amanhecer. Esteiras tilintam enquanto os tanques formam-se e começam sua aproximação em direção às linhas americanas. Dentro de cada veículo apertado, tripulações sentem a vibração e ruído familiar de seus tanques em movimento. Comandantes ficam em suas torres, tentando ver através da escuridão, coordenando o movimento através de sinais visuais. Os americanos os ouvem chegando. Sentinelas dos fuzileiros no perímetro relatam sons de motor do norte. Oficiais gritam ordens. Homens agarram armas e movem-se para posições defensivas. Equipes de canhões antitanque giram seus canhões M3 de 37 mm em direção aos sons que se aproximam. Tripulações de tanques. Sherman, que haviam adormecido perto de seus veículos, sobem a bordo e ligam motores. Equipes de metralhadoras verificam armas e munição. Às 3h30, o ataque japonês começa a sério. 44 tanques. A maior formação blindada já comprometida pelo Japão no Pacífico. Avançam em direção às posições da 2ª Divisão de Fuzileiros Navais. Alguns tanques carregam a infantaria agarrada aos cascos. Tática perigosa, mas às vezes efetiva. A formação move-se pela escuridão, guiada pelos tanques de vanguarda, seguindo o terreno em direção aos objetivos. Fuzileiros veem-nos primeiro como formas escuras emergindo da penumbra pré-amanhecer. Então vem o som distintivo de motores diesel, a plena aceleração. Esteiras jogando terra e poeira. O tilintar de rodas de apoio. O guincho de aço contra aço. Tanquistas japoneses podem ver fuzileiros em suas posições. Podem ver a linha defensiva à frente. Alguns comandantes abrem fogo com metralhadoras de casco varrendo o terreno adiante. Outros reservam fogo, tentando chegar mais perto antes de se engajarem. Então, algo inesperado acontece. Algo que mudará fundamentalmente como os fuzileiros veem blindagem japonesa pelo resto da guerra. Metralhadores fuzileiros posicionados em trincheiras e atrás de cobertura abrem fogo. Não com metralhadoras de infantaria padrão. Não com armas calibre 30 que fornecem fogo de apoio. Com armas calibre .50. Metralhadoras pesadas,
Browning M2 projetadas para engajar aeronaves e destruir veículos leves. A Browning M2 calibre .50 é arma formidável, projetada perto do fim da Primeira Guerra Mundial, aperfeiçoada nas décadas seguintes. Dispara projétil de 12,7 mm, a velocidade de saída excedendo 880 metros por segundo. A carga padrão de munição inclui projéteis comuns para uso geral e projéteis perfurantes, especificamente projetados para derrotar blindagem leve e fortificações. A variante perfurante pode penetrar 23 mm de blindagem de aço endurecida a 200 metros. A 500 metros, ainda pode penetrar 19 mm. Estes não são números teóricos. São resultados de teste verificados, confirmados através de extensos testes de disparo em campos de provas de artilharia americanos. A munição foi projetada para engajar aeronaves e veículos levemente blindados, não para derrotar tanques, mas a matemática de penetração de blindagem é implacável. A blindagem do Type 95 Hagel tem 12 mm de espessura no máximo na frente e nas laterais da torre. No casco superior, a blindagem mais grossa em todo o veículo é de 12 mm. Aritmética simples revela o problema. O projétil perfurante calibre .50 pode penetrar quase 2 vezes essa espessura em alcance próximo. Nas distâncias onde a batalha está sendo travada, 200 metros ou menos conforme tanques fecham com posições dos fuzileiros, o calibre .50 tem poder de penetração mais que suficiente. Metralhadores fuzileiros abrem fogo. Projéteis traçantes arqueiam através do campo de batalha em linhas brilhantes laranja-vermelhas. O som é distintivo. O pesado bum-bum-bum de metralhadoras calibre .50 disparando em taxa sustentada. Atiradores miram nos tanques avançando, alguns não acreditando inteiramente que suas armas serão efetivas contra a blindagem. O que acontece a seguir choca ambos os lados. Os projéteis perfurantes calibre .50 não apenas amassam os tanques, não ricocheteiam em ângulos, penetram limpa e decisivamente. Em alcance próximo, alguns projéteis atravessam completamente a blindagem fina. Entram por um lado do tanque e saem pelo outro. Mesmo em distâncias maiores, os projéteis perfuram através da blindagem com energia de sobra. Dentro dos tanques japoneses, as tripulações experimentam algo muito pior que a derrota. Experimentam revelação. O fogo pesado de metralhadora não são apenas impactos altos no exterior do casco. É penetração. Projéteis entrando através da blindagem. No interior apertado de um Hagel, não há onde se esconder. Um projétil que penetra o casco pode atingir componentes do motor, pode atingir as prateleiras de munição, pode atingir membros da tripulação. A blindagem endurecida projetada para resistir fogo de rifle não oferece proteção significativa contra os pesados projéteis calibre .50. Um metralhador fuzileiro disparando sua arma de posição perto do aeródromo relata assistir seus projéteis traçantes atingirem um Hagel, avançando diretamente em sua direção. Os projéteis atingem o casco frontal. Ele pode ver faíscas dentro do tanque através de visores e escotilhas. O tanque continua vindo por um momento. Então desacelera. Então para. Fumaça do motor jorra da tampa traseira. A tripulação tenta abandonar o tanque. 2 homens emergem. São imediatamente engajados por fogo de rifle de fuzileiros em trincheiras. Outro atirador posicionado com sua arma montada em half-track engaja um Hagel a aproximadamente 150 metros. Dispara a rajada sustentada no lado blindado do tanque. O tanque vira em sua direção, expondo mais de seu flanco. Ele continua disparando. Seu carregador alimenta outro cinto de munição na arma. Ele assiste o comandante na torre tombar para frente, então cair. A bala atravessou a blindagem fina da torre. Atingiu o homem. Continuou através do outro lado. O comandante nunca soube o que o atingiu. Um terceiro fuzileiro, operando calibre .50 em posição fixa na linha defensiva, engaja múltiplos tanques conforme avançam.
Dispara no compartimento do motor de um Hagel, mirando na tampa traseira onde as aberturas de resfriamento estão localizadas. Seus projéteis penetram a blindagem fina de 6 mm cobrindo o motor. O motor diesel, seus cilindros abertos por impactos calibre .50, trava. O tanque para de se mover, tornando-se alvo estacionário. A tripulação o abandona. Corre de volta em direção às linhas japonesas através de chuva de fogo de armas pequenas. Tripulações de tanques japonesas que sobrevivem ao assalto inicial não conseguem processar o que está acontecendo. Treinaram por anos. Lutaram na China onde armas inimigas ricocheteavam inofensivamente de sua blindagem. Enfrentaram rifles antitanque soviéticos em Khalkhin-Gol e sobreviveram. Seus tanques deveriam protegê-los. Essa era a premissa fundamental da guerra blindada. A blindagem do tanque mantém a tripulação viva, enquanto engajam o inimigo com poder de fogo superior. Mas as metralhadoras americanas estão derrotando sua blindagem. Não canhões antitanque disparando projéteis de grande calibre. Não artilharia. Nem mesmo os massivos canhões de 75 mm nos tanques Sherman, que podem ver movendo-se em posição. Metralhadoras, armas de apoio de infantaria, armas montadas em jipes, em half-tracks, em cada veículo no arsenal americano. A realização é devastadora. Se metralhadoras podem penetrar seus tanques, que chance eles têm? Um oficial de tanque japonês, posteriormente capturado após seu tanque ser desabilitado, diz a interrogadores americanos que seu primeiro pensamento foi que os americanos devem ter desenvolvido alguma arma secreta nova, alguma munição avançada ou canhão especial que parecia metralhadora padrão, mas disparava projéteis exóticos. Ele simplesmente não pode aceitar que metralhadora pesada convencional possa derrotar um tanque. Em toda sua experiência de combate, desde treinamento na Manchúria até lutar na China, fogo de armas pequenas sempre foi ineficaz contra a blindagem. Balas faziam barulho do lado de fora. Não entravam. Mas a Browning M2 está em categoria inteiramente diferente de qualquer coisa que os japoneses haviam encontrado anteriormente. Com seus projéteis perfurantes, tem energia suficiente e poder de penetração para derrotar blindagem de 12 mm em qualquer distância, onde a metralhadora possa engajar alvo com precisão. E os fuzileiros têm essas armas em todos os lugares. São equipamento padrão através do militar americano. Enquanto o ataque de tanques japonês vacila sob este fogo inesperado, tanques Sherman movem-se para frente para engajar. O contraste é severo. Onde o Hagel pesa 7,4 toneladas, o M4A2 Sherman, a variante usada por fuzileiros em Saipan, pesa 31,8 toneladas. Onde o Hagel tem 12 mm de blindagem, o Sherman tem 51 mm no casco frontal, angulado a 56 graus para fornecer proteção efetiva, equivalente a aproximadamente 75 mm contra fogo antitanque. O Sherman monta canhão de 75 mm como armamento principal. Este canhão pode penetrar a blindagem do Hagel de mais de 1,5 km de distância. Quando Shermans abrem fogo nos tanques japoneses, o resultado é predeterminado. Projéteis perfurantes de 75 mm atingem Hagels e Shihas com efeito devastador. Tanques são explodidos. Torres são arrancadas dos cascos. Munição detona dentro de compartimentos de tripulação. Tanques japoneses que retornam ao fogo descobrem seus projéteis de 37 e 57 mm, completamente ineficazes contra a blindagem frontal do Sherman. As granadas ricocheteiam ou criam pequenos amassados sem penetrar. Um comandante de tanque japonês, cujo Hagel foi desabilitado por fogo calibre .50, mas cuja torre ainda pode girar, tenta engajar um Sherman em alcance próximo. Ordena seu atirador a disparar. O canhão de 37 mm dispara seu projétil perfurante. O projétil atinge a face da torre do Sherman. A flecha de impacto. O Sherman nem mesmo desacelera. Continua a girar sua torre com precisão mecânica. Mira. Dispara um único projétil de 75 mm. O Hagel explode.
A batalha evolui no que um oficial fuzileiro posteriormente descreve como manicômio de ruído, traçantes e luzes piscando. Tanques desabilitados queimam, iluminando outros tanques ainda tentando avançar. A infantaria que estava montada nos tanques se dispersa. Busca cobertura em buracos de granada e valas de drenagem. Alguma infantaria japonesa chega às linhas dos fuzileiros. Luta batalhas desesperadas de alcance próximo dentro e ao redor de posições americanas. A infantaria fuzileira, agachada em suas trincheiras, encontra-se com tanques japoneses passando diretamente sobre eles. Um fuzileiro posteriormente relata que um Hagou, vazando óleo pesadamente, o ensopou conforme passava sobre sua posição. Ele permaneceu imóvel até que se movesse. Então emergiu e jogou granada termite no compartimento do motor conforme o tanque passava. O tanque começou a queimar por dentro. Outro fuzileiro, deitado baixo em sua trincheira conforme tanque rolou sobre ele, pulou depois que passou e enfiou tronco de coco nas rodas de apoio. O tanque girou no lugar, esteiras jogando terra, incapaz de mover-se para frente. Quando o comandante de tanque confuso abriu sua escotilha de torre para ver o que estava errado, o fuzileiro pulou no tanque e deixou cair granada termite na torre aberta. O tanque explodiu de incêndios internos. Toda a munição é ignição. Pela manhã de 17 de junho, o contra-ataque japonês está terminado. 31 tanques japoneses destruídos espalhados pelo campo de batalha, contados por fuzileiros caminhando pela área depois que a luta parou. Algumas fontes sugerem até 35 tanques destruídos, quando incluindo aqueles nocauteados por fogo de artilharia, além da área imediata de batalha. Talvez 1.000 soldados japoneses mortos, incluindo muitas das tripulações de tanque e a infantaria que havia avançado com eles. Para os fuzileiros, a vitória é significativa, mas sombria. Pararam um assalto blindado maior, mas o custo foi substancial. O comandante da 2ª Divisão de Fuzileiros posteriormente reconhece que se o ataque japonês tivesse sucesso, teria sido fatal para a eficiência de combate da divisão. A batalha foi próxima, decidida tanto por poder de fogo americano e erros táticos japoneses quanto por superioridade esmagadora. Mas para fuzileiros caminhando entre os tanques destruídos depois, examinando os veículos de perto, a verdade é diferente emerge. Os tanques japoneses não são as máquinas de guerra formidáveis que esperavam. Um oficial fuzileiro chama seus homens para olhar um Hagou destruído. Aponta para os buracos na blindagem. São penetrações limpas e redondas, onde balas calibre .50 perfuraram. Os buracos de saída no lado distante são ligeiramente maiores. Bordas irregulares onde as balas rasgaram após cruzar o interior. Você pode colocar seu punho através de alguns dos buracos. Dentro do tanque destruído, a cena é pior. O interior apertado mostra sinais de múltiplas penetrações. A posição do comandante na torre não tem características protetivas, nenhuma blindagem que pararia fogo de metralhadora pesada. A rotação manual para a torre consiste em simples manivelas. Os controles do canhão são rudimentares. Quase não há espaço para se mover. A posição do metralhador de casco é cubículo pequeno com visibilidade mínima. O motorista tem periscópio tosco e pequeno visor. Tudo apertado, tosco pelos padrões americanos. Completamente vulnerável a fogo calibre .50. Fuzileiros que haviam lutado em Guadalcanal 2 anos antes lembram-se de ver Hagous lá. Na época, com fuzileiros equipados principalmente com armas leves e sem apoio de blindagem próprio, os tanques japoneses pareciam ameaçadores. Mas agora, com equipamento apropriado, com armas pesadas e sua própria blindagem, o Hagou parece exatamente o que é: um tanque leve de meados dos anos 30, adequado para seus parâmetros de design originais, completamente inadequado para a guerra industrial moderna contra adversário equivalente. O impacto psicológico em tripulações de tanques japonesas sobreviventes é profundo. Aqueles que são capturados, cujos tanques desabilitados os deixaram sem escolha, se não render-se, devem lidar com verdades desconfortáveis. Seus tanques não estão apenas superados,
estão obsoletos. O equipamento em que confiaram com suas vidas não oferece proteção contra armas que os americanos usam como apoio padrão de infantaria. Oficiais de inteligência interrogando prisioneiros notam padrão consistente em suas respostas. Os tanquistas japoneses expressam choque com o poder de fogo americano. Falam sobre quantidade e qualidade de equipamento americano. Mencionam a abundância casual de munição e suprimentos que testemunharam. Muitos expressam sentimentos de traição. Seus próprios líderes os enviaram para a batalha com equipamento inadequado, enquanto diziam que tinham paridade tecnológica. Um comandante de tanque veterano que lutara na China desde 1937 diz a interrogadores que acreditava que o Japão venceria a guerra através de espírito de luta superior e devoção ao imperador. Após Saipan, após ver seu tanque penetrado por fogo de metralhadora, após assistir Shermans americanos ignorarem fogo antitanque japonês, ele sabe que espírito não pode superar desvantagens materiais. Treinamento e coragem não significam nada quando seu equipamento é fundamentalmente inadequado. Estes relatórios são compilados, analisados e enviados de volta a comandantes através do Pacífico. As lições aprendidas em Saipan informarão táticas dos fuzileiros pelo resto da guerra. Tanques japoneses não são uma ameaça séria. Armas pesadas padrão de infantaria, particularmente a metralhadora calibre .50, são efetivas contra eles. Combinadas com bazucas, canhões antitanque de 37 mm e tanques Sherman, fuzileiros têm poder de fogo esmagador contra a blindagem japonesa. A palavra espalha-se rapidamente através das fileiras dos fuzileiros. Você não precisa de armas antitanque especializadas para engajar tanque japonês. Sua metralhadora calibre .50 fará o trabalho. Este conhecimento muda como os fuzileiros abordam batalhas insulares subsequentes. O medo que vem com enfrentar blindagem, a preocupação sobre tanques rompendo linhas de infantaria, evapora. Blindagem japonesa torna-se apenas outro alvo, e não particularmente perigoso. A batalha de Saipan continua por semanas após o ataque de tanques fracassado. Fuzileiros e tropas do exército lutam pelo caminho, através da ilha contra a feroz resistência japonesa. O terreno é brutal. Varia de campos planos de cana-de-açúcar a pântanos a penhascos vulcânicos, ao Monte Tapochau, que sobe 474 metros acima do nível do mar. Lutar em cavernas, ravinas e ravinas, consome homens e munição. A ilha é declarada segura em 9 de julho de 1944. A vitória em Saipan tem consequências estratégicas que alcançam muito além da ilha. Com as Marianas em mãos americanas, bombardeiros B-29 podem alcançar Tóquio. O impacto psicológico na liderança japonesa é severo. O imperador Hirohito reconhece que o controle americano de Saipan significa que Tóquio será bombardeada. Primeiro-ministro Hideki Tojo renuncia em 18 de julho. Pela primeira vez, a mídia japonesa admite que a guerra está indo mal. A perda abala a confiança do Japão em vitória final. Para tripulações de tanques japonesas através do Pacífico, Saipan é ponto de virada. Palavra da batalha espalha-se através de canais militares. Unidades de tanque em outras ilhas ouvem o que aconteceu. Sabem que seu equipamento é inadequado. Sabem que armas americanas podem penetrar sua blindagem. Mas não há nada que possam fazer sobre isso. Os tanques que têm são os únicos tanques que o Japão pode fornecer. A capacidade industrial do Japão simplesmente não pode produzir tanques modernos em números significativos. As fábricas da nação estão tensionadas por anos de guerra. Recursos são limitados com submarinos americanos, cortando acesso a materiais brutos do Sudeste Asiático. Prioridades estratégicas focam em produção de aeronaves para ataques kamikaze, em artilharia de defesa costeira para invasão antecipada das ilhas principais. Tanques são baixa prioridade. Engenheiros japoneses haviam projetado tanques melhores. O Type 3 Chinu, montando canhão de 75 mm. O Type 4 Chito,
com armamento ainda mais pesado. Mas estes existem principalmente como protótipos e pequenas produções. Apenas 166 Chi-Nus foram construídos durante toda a guerra. 2 Chi-Tos. Nenhum viu combate. Foram salvos para a defesa do próprio Japão, nunca enviados aos campos de batalha insulares, onde poderiam ter feito a diferença. Enquanto isso, a capacidade de produção americana era quase incompreensível pelos padrões japoneses. O arsenal de tanques de Detroit, construído pela Chrysler Corporation, foi uma instalação dedicada à produção de tanques. Em dezembro de 1942 sozinho, os 5.000 trabalhadores do arsenal produziram 97 tanques Sherman. Isso foi mais tanques em um único mês que o Japão produziu em ano inteiro. 10 grandes fabricantes, mais incontáveis subcontratados, produzindo componentes, esteiras, motores, rádios, óticas e armas. A mobilização industrial foi sem precedentes na história humana. Quando a produção terminou em junho de 1945, fábricas americanas haviam construído 49.234 tanques Sherman. O Japão produziu aproximadamente 2.300 Hagos ao longo de todo o curso da guerra. De 1936 a 1943, quando a produção cessou, a proporção era mais de 20:1. Mas mesmo isso subestima a disparidade, porque tanques americanos eram muito mais capazes individualmente que suas contrapartes japonesas. Tanques Sherman pesavam 30 a 35 toneladas, dependendo da variante. Tinham blindagem variando de 51 milímetros na frente do casco a 76 milímetros no mantelete da torre. Carregavam tripulações de 5 homens com posições dedicadas para cada papel. Tinham canhões giro estabilizados que permitiam disparo enquanto se movendo. Tinham equipamento de rádio em cada tanque, permitindo operações coordenadas. Eram confiáveis com esteiras que duravam 4.000 quilômetros. O Sherman não era o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial. Era superado em armamento por Tigers e Panthers alemães, mas era bom o suficiente e estava disponível em números esmagadores. No Teatro do Pacífico, onde enfrentava tanques japoneses projetados em meados dos anos 30, o Sherman era mais que adequado. Era esmagadoramente superior. Para tripulações de tanques japonesas em ilhas subsequentes, o padrão estabelecido em Saipan se repete. Em Tinian, julho de 1944. 7. Type 95 são destruídos em contra-ataques contra posições dos fuzileiros. Em Peleliu, setembro de 1944. Tanques japoneses são enterrados em cavernas e usados como casamatas estacionárias, reconhecendo que não tem chance em guerra móvel. Em Iwo Jima, fevereiro de 1945. O 26º Regimento de Tanques do Coronel Takeichi Nishi enterra seus tanques em cinza vulcânica até as torres, usando-os como bunkers blindados porque os tanques fornecem mais proteção quando estacionários que quando se movendo. Mesmo usados como posições defensivas estáticas, os tanques são vulneráveis. Metralhadoras calibre .50 ainda podem penetrar a blindagem da torre. Tanques lança-chamas podem direcionar napalm em escotilhas abertas e visores, cozinhando tripulações vivas dentro de seus caixões de aço. Bazucas podem penetrar a blindagem fina de qualquer ângulo. O Hagou, uma vez símbolo do poder blindado japonês, tornou-se uma armadilha mortal para suas tripulações. Em Okinawa, última grande batalha da Guerra do Pacífico, os japoneses comprometem o 27º Regimento de Tanques à defesa. O regimento tem 13 Type 95 Hagos, 14 Type 97 Chi-Has, 27 tanques no total. Os americanos desembarcam com mais de 800 tanques. A disparidade numérica é 30:1. A disparidade qualitativa é ainda maior. 4 e 5 de maio de 1945. Os japoneses lançam ofensiva maior, projetada para expulsar os americanos da ilha. Unidades de tanque são comprometidas para apoiar o assalto de infantaria. O ataque falha catastroficamente.
A maioria dos tanques japoneses é destruída em horas, nocauteados por combinação de tanques Sherman, bazucas, canhões antitanque de 37 mm, artilharia e metralhadoras calibre .50. Os sobreviventes se retiram, não tendo realizado nada, exceto adicionar mais cascos destruídos ao campo de batalha. Após a guerra terminar, alguns tanques Hagou sobreviventes são enviados aos Estados Unidos para exame detalhado no campo de provas de Aberdeen, em Maryland. Engenheiros americanos e especialistas em blindagem os estudam cuidadosamente. Medem espessura de blindagem em múltiplos pontos. Documentam as variações. Testam a qualidade do aço usando análise metalúrgica. Avaliam o layout interno. Seus relatórios confirmam o que foi aprendido em combate, o que a matemática havia previsto. O Hagou é um tanque leve adequado para operações contra oponentes mal equipados. Pode funcionar efetivamente em guerra colonial, em ações policiais, em suprimir resistência onde o inimigo não tem capacidade antitanque séria. Não é adequado para a guerra industrial moderna contra adversário equivalente com armas apropriadas. Qualquer arma de fogo mais poderosa que um rifle pode derrotar sua blindagem. A comparação com tanques americanos revela a extensão completa das diferenças de filosofia de design. Onde o Hagou é apertado, o Sherman é relativamente espaçoso, com espaço suficiente para membros da tripulação se moverem, trocarem de posições se necessário e trabalharem efetivamente mesmo durante operações de combate estendidas. Onde o Hagou tem blindagem fina vulnerável a fogo de metralhadora, o Sherman resiste a canhões antitanque dedicados em distâncias de combate. Onde o Hagou tem tripulação de torre de uma pessoa realizando múltiplas tarefas simultâneas, o Sherman tem 3 homens na torre. O comandante pode focar em comandar, o atirador em mirar e disparar, o carregador em manter alta taxa de fogo. Cada aspecto do design, de armazenamento de munição a conforto da tripulação, a equipamento de controle de fogo, a sistemas de comunicação, era melhor no tanque americano. Mas a diferença mais reveladora não estava nos tanques individuais. Estava nos números. Nos sistemas industriais que os produziram. Os Estados Unidos haviam construído uma economia que podia travar guerra industrial em escala global. Fábricas que haviam produzido automóveis agora produziam tanques em taxas que teriam parecido impossíveis em tempo de paz. O arsenal de Detroit sozinho em seu mês de pico de produção produziu mais tanques que o Japão produzia em ano típico. Mulheres que nunca haviam trabalhado em indústria pesada soldavam cascos de tanque e montavam torres. Engenheiros constantemente melhoravam designs, incorporando lições aprendidas em combate. A cadeia de suprimentos entregava matérias-primas a fábricas e tanques acabados a portos com eficiência de relógio. Navios mercantes carregavam Shermans através de ambos os oceanos para campos de batalha na Europa e Ásia. O Japão nunca havia construído este tipo de sistema industrial. Sua economia estava tensionada por anos de guerra na China antes da Guerra do Pacífico mesmo começar. Suas fábricas careciam da automação e eficiência de produção em massa de plantas americanas. Seu acesso a matérias-primas, particularmente depois que submarinos americanos começaram a afundar navegação mercante, estava cada vez mais constrangido. A nação que havia desafiado o maior poder industrial do mundo estava descobrindo o verdadeiro custo desse desafio com cada nova batalha. Para as tripulações de tanques japoneses em Saipan naquela manhã de junho de 1944, e para cada tanquista japonês que lutou no Pacífico depois, a lição foi brutal e clara. Eram obsoletos. Seu equipamento era obsoleto. Suas táticas desenvolvidas para tipos diferentes de guerra contra oponentes diferentes eram obsoletas. E não havia nada que pudessem fazer sobre isso, exceto continuar lutando com o que tinham, sabendo que a sobrevivência era improvável. Vitória impossível. Os fuzileiros do outro lado aprenderam lições diferentes, mas igualmente importantes. Aprenderam que poder industrial importa em guerra moderna, que ter melhor equipamento em quantidades maiores faz enorme diferença,
que coragem e treinamento e espírito de luta, embora importantes, não podem superar desvantagens materiais fundamentais. Aprenderam algo específico e imediatamente prático. Quando você encontra o tanque Ha-Go japonês, não precisa chamar apoio anti-tanque, ou ataques aéreos ou artilharia, embora todos estejam disponíveis se necessário. Você pode engajá-lo você mesmo com sua metralhadora calibre .50. Em alcance próximo abaixo de 200 metros, os projéteis perfurantes penetrarão. Mire no compartimento do motor, nas laterais, na torre. As balas atravessarão, desabilitando o tanque, provavelmente matando ou ferindo a tripulação. Foi uma lição tática pequena em guerra massiva. Mas para os homens envolvidos, para os tanquistas japoneses que morreram em suas máquinas inadequadas, para os fuzileiros que os destruíram com armas pesadas, foi momento de absoluta clareza. Esta não era uma luta justa. Esta não era uma partida equilibrada. Esta era uma guerra industrial moderna, onde um lado tinha superioridade material esmagadora. O resultado nunca esteve em dúvida. Os tanques Ha-Go em Saipan, e em cada campo de batalha do Pacífico onde lutaram, representavam mais que apenas blindagem obsoleta. Representavam a lacuna entre o que o Japão precisava e o que o Japão podia produzir. Representavam a situação impossível que soldados japoneses enfrentavam, ordenados a lutar contra a superpotência com equipamento que nunca foi projetado para esse tipo de guerra. Representavam as consequências de decisões estratégicas tomadas anos antes. Priorizar poder naval e aéreo sobre forças terrestres. Assumir que espírito de luta poderia compensar inferioridade material. Acreditar que vitórias iniciais indicavam viabilidade de longo prazo. Quando aqueles primeiros projéteis calibre .50 perfuraram blindagem Ha-Go em Saipan, provaram algo que ecoaria através do resto da Guerra do Pacífico. Provaram que em guerra industrial entre nações modernas, capacidade de produção importa. Filosofia de design importa. Alocação de recursos importa. Nenhuma quantidade de coragem, treinamento ou habilidade tática pode superar desvantagem numérica de 10-1, combinada com lacunas geracionais em qualidade de equipamento. As tripulações de tanques japonesas que subiram em seus Ha-Gos naquela manhã, em junho de 1944, acreditavam estar indo à batalha com máquinas confiáveis e capazes. Quando o sol se pôs em 17 de junho, aqueles que sobreviveram sabiam a verdade. Haviam sido enviados para lutar com blindagem tão fina que balas de metralhadora atravessavam direto. Haviam recebido equipamento que era adequado para a guerra que o Japão planejou lutar nos anos 30. Completamente inadequado para a guerra que o Japão se viu lutando nos anos 40. E não havia nada que pudessem fazer sobre isso, exceto continuar servindo, continuar lutando, continuar morrendo em máquinas que não podiam protegê-los. O som do metal rasgado ecoa ainda hoje, não como grito de guerra, mas como sussurro de advertência, um lembrete de que em guerra moderna a matemática sempre vence e que não há blindagem contra a realidade.